agree with that because I think Superman is broken and I think it needs to be fixed. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar de Homem de Aço. Por quê? Eu senti no meu coração, realmente não tem motivo. Ninguém me pediu, tem nada acontecendo no universo Super-Homem, eu apenas senti no meu coração que era uma boa ideia fazer e bora, né? E agora só falta o Flash para eu poder zerar o Snyderverso de todos os filmes que ele fez a DCU. Quando eu vou fazer o Flash, não sei, mas quando eu fizer, a gente vai ter a compilação de todo o DCU. Mais um vídeo comprido para vocês assistirem enquanto lavam a louça, assistirem para dormir, sabe? Todas essas coisas que vocês me deixam como barulho branco. Homem de Ferro é um filme de 2003, ele foi dirigido pelo Zack Snyder, e é o primeiro filme do DCU, né? Que é o universo compartilhado da DC. Sobretudo porque a DC estava levando um coro da Marvel no cinema e eles estavam meio desesperados. Tanto que a primeira pessoa que eles foram falar foi o Christopher Nolan, porque ele tinha terminado os Batmans, fez todo o dinheiro do mundo, foi super aclamado pela crítica. Só que o Nolan não queria muito se meter com isso, sabe? Ai, não... Universo compartilhado não é minha pira, não quero fazer. Mas o que você acha de você chamar o Zack Snyder? Zack Snyder também gosta de fazer filmes sem cor. Zack Snyder também é dramático. Eles falaram, tá, massa. O Christopher Nolan ajudou no roteiro, tem os créditos dele lá. Mas a gente não sabe exatamente o que foi ele que fez, ou o que foi... Só sabe que o crédito tá lá como um dos autores. Snyder já tinha sido sondado muitas vezes, há muito tempo atrás, pela DC para fazer algum filme para eles. Em associação a ele, que nem gosta do Super-Homem ser boa pessoa, ter empatia, ser sorridente, que não gosta de nada dessas coisas. Ele acha que tudo isso faz o Superman ficar chato. Temos o roteirista principal, que é o David S. Goyer, que é o parceiro de roteiro dos 3 Batmans. Ele fez Blade, ele fez o Corvo, ele roteirizou, né, o Corvo de 1996, que a gente tem vídeo aqui também. Então ele tem um passado de filme sombrio. Então ele também não tava com aquela vontade de fazer Super-Homem do jeito normal, do jeito tradicional, sendo fiel ao personagem. Então, juntando esses dois amadinhos, que eles não têm a menor simpatia pelo Super-Homem, por eles que o Super-Homem morresse, a gente tem um patrocínio do quê? Do exército americano. Vocês vão perceber no decorrer do filme que o exército americano ele é tão participativo e por todo o decorrer do filme ele vai estar lutando em pé de igualdade com o Super-Homem. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos investiu mais ou menos 50 milhões de dólares para fazer esse filme. O filme custou 260 para ser feito. 50 milhões vieram do exército americano. E não só isso. O filme do Super-Homem foi parte de uma campanha de alistamento, que tem a arte aqui, eu vou pôr pra vocês, que foi uma puta de uma campanha. Teve site oficial, teve parceria com outras empresas, então foi tipo um multiverso, divulgação de alistamento. Você vai ver o exército sendo muito competente, dadivoso, do bem, apoiando, fazendo o possível, sabe? É até ridículo de ver o quão o exército americano tá lá. Fora o diretor achar que Super-Homem tá quebrado, que a narrativa não funciona mais. Ele falou em entrevista que ele só faz filme pensando nele. Então ele fez o que ele achava que era a versão legal do Super-Homem. Um roteirista que gosta de fazer filme dramático, sofredor, no escuro, nas trevas. Junto com tudo isso, temos o exército americano dando pitaco. E por último, a total e completa despreocupação que o Zack Snyder sempre tem em ter um roteiro que faça sentido do começo até o fim. O filme começa com um grande prelúdio. A gente vai descobrir todo o final de Krypton. E eu gosto desse começo. Eu acho legal eles terem começado em Krypton. Eu acho legal o universo kryptoniano. Eu acho ele muito bonito. Eu acho ele muito bem criado. Porque eu não sou uma total odiadora do Zack Snyder. Eu sei que eu faço isso muito. Eu tenho muitos vídeos falando mal de tudo que ele faz. Mas 300 e o Watchmen são 2 filmes que eu gostei dele bastante. Gostei de verdade. Então esse começo ele é bem legal. Até porque eu venho do Super-Homem do James Gunn, que ele é super colorido, feliz, cartunesco, é legal ver o mesmo personagem sobre perspectivas diferentes. Se o Zack Snyder tivesse o mínimo de carinho pelo Super-Homem, esse filme teria sido muito legal mesmo com essa conotação mais dark, mais sofrida, sabe? Se ele não tivesse um total desprezo por quem o Super-Homem é e o que ele faz. E vai ter 4 coisas acontecendo ao mesmo tempo em Krypton. Primeiro nós temos o pai do Super-Homem, o Jor-El. Ele está no Conselho Kryptoniano falando que o planeta Krypton vai destruir. Acabou, não tem mais. A gente pegou tudo que tinha, tá oco o planeta, vai... Fodeu o planeta e eles têm que dar um jeito de fugir.
achar outro planeta para habitar. E daí uma das pessoas do conselho fala: você está dizendo pra gente que é para nós evacuarmos o planeta? E ele fala: não, nossa raça já tá perdida. A gente tem que dar um jeito de passar pra frente os próximos. Mas eles têm os aviões, sabe? Era só fazer fuf. Krypton é parecido com a Terra até nisso. O conselho administrativo de Krypton é negacionista. Então ele tá falando: gente, por favor, tá dando merda. E o conselho tá falando, tipo, não, coisa sua. Nem é nada disso. Não vai acontecer nada, não. Enquanto eles estão tendo essa discussão, aparece quem? O Zod. O Zod é o nosso vilão, que é outro ator que eu gostei muito do que ele fez. Ele é bem exagerado, ele é bem vilão, sabe? Ele tem prazer em ser mal, eu gosto dele. Ele tá indo lá pra dar um golpe de Estado, naquela hora. Ele atira numa das pessoas do conselho, ele avisa pro Jor-El que não dá mais pra continuar desse jeito, esse conselho tá ultrapassado, a gente tem que formar uma nova aliança, então ele quer derrubar o sistema político e colocar ele como meio que imperador de Krypton. E daí o Jor-El fala: o planeta tá meio que acabando. Ele fala: não me importa, pelo menos eu vou ser imperador do planeta que tá acabando. Eles brigam, eles pegam o Jor-El. O Jor-El, além de ser super inteligente, ele é super da briga, ele consegue fugir, ele sai pra fora e a guerra civil tá acontecendo por todo o planeta. Todo o planeta. Eles foram organizados, menos na hora de fazer o golpe de Estado, mas foram organizados. Então o que acontece? Ele sobe em um dos pássaros e vai até a água. Embaixo da água é onde eles cultivam os bebês. Os bebês é um negócio meio matrix. E daí ele passa pelos bebês sendo cultivados, entra numa bolha assim de ar, onde tem o Codex. O Codex é uma das coisas mais confusas desse filme. Primeiro porque parece uma caveira. Parece um crâniozinho assim. Porque não tá explicado. Ele é a fonte de todo o DNA kryptoniano. Como assim? Não explicam. Na verdade, eles só vão piorando a ciência do Codex. É um negócio, assim, incrível. Dá até uma agonia. Mas ele faz o quê? Rouba o Codex. Então nós temos, agora, o Império, que não quer que ele faça nada. Nós temos a Guerra Civil acontecendo e agora tem os policiais da plantação de bebês lá perseguindo ele. 3 pessoas, mas ele consegue chegar na casinha dele. Chegando lá, a esposa dele já pariu, Kal-El, e eles estão planejando como eles vão fazer pra poder botar o Piá pra fugir, né? Zod descobre que ele pegou o Codex, vai atrás dele, mas não dá tempo. Já colocaram o Piá na nave, já acharam um planeta top, onde ele vai ser um deus entre os moradores desse planeta, colocou o Codex na nave e deu um pendrive kryptoniano pro Kal-Elzinho. E botou a criança, falou: vai criança, e a criança foi jogada no espaço. Zod mata o Jor-El, o conselho administrativo de Krypton sentencia o Zod e todo mundo que tá com ele para a Zona Fantasma, que é tipo meio que uma prisão em outra dimensão. E como eles fazem isso? Criando um casulo em forma de pênis. Esse casulo, ele é tão peniano, ele é tão fálico, ele é tão cilíndrico, que não tem como eles terem feito isso acidentalmente. Não tem como. É um grande pênisão. É bem grande, é um pintão, não tem como, não tem outra coisa. A anatomia é igual. E os pintos saem voando em direção à Zona Fantasma. Massa. Nessa hora o planeta acaba. Explode tudo, deu pra todo mundo, acabou, o planeta explodiu. Corta para o futuro, onde nós temos o nosso Clark. Clark está o quê? Sendo marinheiro barbado, no meio do mar, em silêncio. A gente não vê ele falar nada, né? E ele tá lá pescando. Eu não sei o que ele tá fazendo naquele barco, mas ele tá lá. E ele não fala nada e todo mundo acha ele meio tontão. Daí eles passam por uma base de petróleo que tá pegando fogo. E a decisão deles é: quem tá lá dentro já morreu, né? Vamos embora. E o Clark pensa: eita, não é uma boa ideia a gente deixar as pessoas morrendo. Então ele desaparece desse emprego dele, vai pra debaixo d'água, sobe na base de petróleo. E a gente descobre que a coisa mais resistente da vida não é só o Clark Kent, mas também as calças dele. Porque ele abre a porta e ele está inteiro pegando fogo da cabeça aos pés. A camiseta não temos, mas a calça tá firme, forte, enquanto ela está pegando fogo. Que material é essa calça, gente? Tanto que, por todo esse período da base de petróleo, a calça ela vai ficando mais danificada. Mas nada parecido com estar dentro de uma fogueira. A calça tá lá. Tá firme. Ele salva todo mundo, bota todo mundo no helicóptero, daí o negócio explode, ele cai na água e ele tem que ficar um tempo na água porque ele precisa ter um flashback pra gente saber o que tá acontecendo. Que é o dia que ele manifestou os poderes dele na escola. Então ele começa a ouvir o planeta Terra inteiro, ele começa a ver a professora em raio-x, começa a ouvir o batimento cardíaco de todo mundo, ele escuta as pessoas cochichando, ele entra em desespero, vai ficar no armário.
preso no armário. Eles chamam a mãe dele. E daí eles têm uma conversa. Parece profunda e bonita, mas ela é confusa. A criança tá lá toda desesperada. Ela fala, mamãe, o mundo é muito grande. Que criança que fala isso? Ela podia falar, mamãe, estou ouvindo tudo. Mamãe, o barulho é alto. Mamãe, o que está acontecendo comigo? Não, mamãe, o mundo é muito grande. E daí ela responde pior. Ela fala, filho, presta atenção na minha voz, tá bom? Dele, Imagina que a minha voz é uma ilha. Ele fala, tá. Agora você nada em direção a essa ilha que é simbolicamente a minha voz. Venha, nade no nosso mar metafórico para que você chegue até a ilha que simbolicamente é a minha voz. E dá super certo. Ele diminui o mundo imaginando que a voz é uma ilha e que ele tem que nadar até a ilha que é a voz. Mas tá, funciona pra criança. A criança fala, mamãe, o que tá acontecendo comigo? Ele fala, nada, você é perfeito e único, especial do jeito que você é. Mamãe te ama. Ele acorda, né, que agora a gente já viu o flashback, ele sai do mar com a calça dele ainda no corpo dele, resistindo a literal incêndio, a uma explosão, cair no mar. Resistente. Ele faz o quê? Ele entra numa casa de um desconhecido e rouba as roupas dele. Porque ele não é como os outros super-homens. Esse é mais legal. Esse ele não tem medo de cometer pequenos furtos. E daí, enquanto o Clark, sem anabolizantes, com o peito cabeludo, com a calça resistente, rouba as roupas do desconhecido, a gente tem outro flashback. De quando o ônibus escolar do Clark caiu no rio. Todo mundo, menos ele, ia morrer e ele decidiu que era uma boa ideia salvar todos os amiguinhos dele. Então, ele empurra o ônibus, salva o piá que faz bullying com ele, todo mundo. O que acontece? Uma mãe fica brava. Ela chega toda brava na casa dos Kent, falando assim, seu filho ergueu um ônibus. Você sabe o que é isso, né? Isso daí é providência divina. E ela fala com uma raiva, mas se a providência divina é bom. Ela devia estar, tipo, agradecendo. Querer acender uma vela pra criança. É destoante a emoção dela. E o Clark tá sentado na picape, olhando pro pôr do sol e pensando o que tá acontecendo. E o pai dele vai aconselhar ele pra caralho, assim. Nossa senhora. Pai Kent, foda. Ele fala, pai, eu só queria ajudar as pessoas. Ele fala, mas a gente conversou sobre isso, filho. Tem que tomar cuidado. Ele fala, mas você queria que eu deixasse as crianças morrerem? E o pai responde, talvez. Uma das coisas importantes para o super-homem é a criação que ele teve na fazendinha dos Kent, né? São os pais terráqueos dele que fazem ele ter essa personalidade tão amável, porque os pais são muito amorosos também, e isso atravessando quadrinhos, animação, filmes, tudo. Esse específico, não. Esse é meio confuso, assim. Então você vai ver que os atos do futuro do Clark Kent, super-homem, são muito baseados nessa belíssima educação que esse homem deu pra ele. Porque daí ele fala, filho, você precisa entender que você é muito maior do que isso. Muito maior do que as vidas que estão em volta. Fala isso, então, pras 30 crianças que iam morrer. A cidade tem o quê? 2.000 pessoas? Ia morrer os adolescentes da cidade inteira. Explica isso pros pais dele. Ah, é que meu filho é mais... E fora que o Clark ia ficar traumatizado pra sempre, vendo todos os amigos dele morrerem num ônibus, afogados, agoniando por horas, já que ele não pode demonstrar os poderes dele. Daí o Clark pergunta se foi Deus que fez isso com ele, porque esse filme vai ter uma série de conotações bíblicas. E daí ele fala, não, filho, quem fez você foi outra coisa. Fala, caminhe comigo. Daí eles vão até um barracão, e ele fala, filho, você veio daqui, dessa nave. E eles também deram esse pendrive espacial. Eu mandei avaliar o pendrive e eles falaram que não é dessa terra. Então você também não é dessa terra. E daí ele fala, filho, você veio do espaço por uma razão grandiosa. Salvar a humanidade? Talvez. Mas não essa humanidade, a humanidade do futuro. Porque por mim as crianças dessa humanidade morriam. É o futuro, filho. Próxima humanidade você salva, essa a gente mata as crianças tudo. E daí a criança fica tipo, nossa pai, mas eu não quero ser do outro planeta, eu quero ser seu filho. Daí ele fala, mas você é meu filho, os dois se abraçam, é super emocionante e tal. E corta pro presente de novo, onde agora ele tá trabalhando como garçom. E ele escuta 3 pessoas aleatórias falando que eles encontraram uma coisa estranha na Antártica. Eu acho que é Antártica. Se não for, é um grande lugar com neve. Pode ser qualquer lugar. Estão no Alasca. Sabe Deus onde eles estão. E ele escuta aquilo e fala, interessante. Nesse mesmo momento, um grupo de caminhoneiros começa a importunar uma das garçonetes. Clark vai lá ajudar. Se ele não fosse um kryptoniano super forte, a existência dele já assustaria. Eu amo como esse filme gosta de fingir que ninguém ia ficar extremamente surpreso com aquele homem na frente dele. Ele parece um armário, assim, ó, queixo quadrado, e daí vem um caminhoneiro desse tamanho e se paga de machão. Ah, não ia se pagar de machão, mas não ia de jeito nenhum. O Miguel Clark ainda joga uma latinha
nuca dele, sabe? Audaciosíssimo. À noite, quando ele sai, o caminhão dele tá empalado por uma série de troncos. Bizarro aquilo, e ele fica assustado. Isso é uma das coisas menos super-homem que o super-homem faria, né? Tirar o meio de sustento de alguém que foi chato com ele. Não que isso faça os outros filmes serem melhores, mas com o conhecimento que eu tenho agora, eu consigo ver uma linha de raciocínio do Zack Snyder, que era uma coisa que eu não vi as primeiras vezes que eu assisti. Porque o objetivo do Zack Snyder sempre foi que o Superman ia acabar destruindo o planeta Terra. Lois ia morrer, ia namorar com o Batman, ia ter todo um rolê. Então, desde o começo, ele fez um super-homem que estava sempre no limite da bondade. Ele estava a um empurrão de virar um líder supremo do planeta Terra e colocar o uniforme preto. Isso sempre foi o objetivo dele, e a gente vê isso no decorrer desse filme. Então, todas as coisas que o Superman faz que não fazem sentido para ele como personagem, são meio que pistas de que ele eventualmente vai virar uma grande má pessoa, porque a alegria do Snyder é o Superman virar o pior vilão de todos. Então faz sentido essas coisas. Faz sentido pra trilogia estranha do Zack Snyder. Não faz sentido pra ele como personagem. Gosto dessas coisas que ele faz? Não. Mas dentro da lógica do Zack Snyder, existe uma lógica, sabe? Ele sai desse emprego sem dizer tchau, já é o segundo emprego que ele apenas sai, e vai pegar carona até esse lugar nevado, aonde tem o objeto não identificado, que ele nem sabe o que é. Quem está aterrissando com ele? Lois Lane, que sou eu. Conseguem ver que eu sou a Lois? Lois Lane está chegando lá para poder fazer um artigo sobre o objeto não identificado encontrado na Antártica. O exército não vai muito com a cara dela, sabe? Porque ela é muito audaciosa. Eles conversam sobre isso, falam que a nave tá lá há muitos mil anos. Jogam ela num canto e daí ela espera anoitecer, pega todos os equipamentos dela, ela coloca uma lente que não funciona porque ela quer fazer, fotografar no escuro. Aquele flash que não alcança o tanto que ela devia alcançar, mas ela sai no meio da neve gelada, escura, sem saber o que tá acontecendo, pega a câmera mais cara da Nikon, que aparece várias vezes a logo, porque se tem uma coisa que esse filme tem é patrocínio, pega a lentezinha dela que não é pra esse tipo de fotografia, pega o flash dela que não alcança a distância que ela pegou a luz, e tira uma foto no nada, assim, montanha. E daí ela dá um zoom que é impossível de fazer com aquela lente, e ela vê um vulto que parece um homem lá em cima na montanha, e ela fala, nossa, vou lá. E daí você vê ela escalando a neve. Sem nenhuma proteção nem nada. Ela tá tipo subindo na neve. Chegando lá, ela vê um túnel feito por alguém que tem calor, porque você vê os riscos assim, e é o túnel feito pela visão de raio laser do Clark. Ela vai atrás, obviamente. Clark chega na nave tá aberta, ele pega o pendrive dele, coloca no furinho de pendrive kryptoniano, só que ele não aperta até o final. E eu não consigo mensurar o quanto narrativamente importante vai ser a maneira como você coloca o pendrive espacial na nave espacial. Isso vai ter um peso tão grande no decorrer do filme que chega a ser estranho. Mas ele coloca o pendrive espacial na USB espacial e ele não aperta até o final, então ele tá sendo atacado pelos mecanismos de defesa da nave, mas ele vê que tá altinho, dele aperta, deu boa, reconheceram ele começa a passar pela nave. Lois aparece logo atrás dele, tira uma foto com flash de um dos seguranças da nave e ele dá meio que um tiro de plasma assim nela, que foi um tiro parecido com esse que matou uma dos membros do Conselho de Krypton. Dessa vez isso não acontece, dessa vez ela só fica ferida, ela tá viva. Inclusive uma coisa que vai acontecer muito é a Lois ter morrido. Essa é uma das vezes que ela deveria ter morrido. Não faz sentido ela tá viva. Tá, ela grita, tá no chão, o Super-Homem vai lá ajudar ela. Ela fica 2 segundos assustada com ele, tipo, ah! Ela olha pra ele e faz oi, daí ele fala, oi. Ele olha pra barriga dela e fala, você está tendo uma hemorragia interna. Eu preciso cauterizar para que você não morra, tá bom? Eu posso fazer coisas que os outros não fazem. Vai doer bastante. E daí ele usa a visão de raio laser dele para cauterizar o quê? O órgão? A veia? O furo? O que ele cauteriza? Como que ele parou essa hemorragia interna? Que parte da hemorragia ele parou com isso? Ela tinha um furo na barriga e agora ela tem um queimado na barriga. Não era para ela estar viva. Até porque depois que ele faz isso, ela desmaia de dor e ele abandona ela na neve, pega a nave e sai voando com ela. Se ela não morreu de ter levado um tiro cósmico ou ter sido chamuscada pelo laser do Super-Homem, ela foi jogada na neve e esperando com a torcida que alguém ia salvar ela, lá no topo. Sobrevive bem. E ela fica completamente hipnotizada por esse homem misterioso. Tanto que a gente escuta a matéria que ela escreveu e metade da matéria é falando desse homem misterioso. Ela sabe o que viu, sabe que ele saiu voando com a nave, que ele tem calor nos olhos, cauterizou a ferida dela e que depois que ela foi salva, ela começou a procurar mais sobre ele. Eu queria muito ver esse caminho jornalístico dela. Mas a coisa mais importante
interessante aqui, ele tem uma trilha de lendas contadas por esse homem misterioso que aparece pedindo emprego e sai do emprego do nada sem pedir autorização. Todas as vezes que ele aparece no emprego novo, ele tem uma identidade falsa com documentos falsos. Quem tá produzindo esses documentos falsos? Onde ele tá indo para fazer um novo RG, uma nova certidão de nascimento? Porque a gente sabe que pelo menos 3 ele fez pelos empregos que ele tem. Ele já cometeu furtos e agora ele fez o quê? Estelionato, né? Falsidade ideológica. Ele já poderia ser preso. Precisava de uma desculpa para prender o super-homem? Então, ele falsificou vários documentos. Estranho. Era uma informação que não precisava ser colocada porque ela implica em outras informações. Mas tá, ela tá perseguindo ele e ela não tá achando muitas coisas. Corta pro Planeta Diário, onde o chefe dela lê o artigo e fala: nem fodendo que a gente vai publicar isso, você cheirou cocaína. Você quer que a gente fale que você viu um ET? É isso mesmo? O Pentágono tá falando que não é assim, não. Ela fala: é exatamente isso que o Pentágono falaria se tivesse um ET. E ele fala: não, Lois, a gente é um jornal sério, a gente não pode publicar uma matéria que você viu um ET e ele salvou você com um raio laser na barriga. Não dá? Você entende que não dá? E daí ela faz o quê? Ela vaza a matéria para um blogueiro sensacionalista que não presta. Tudo por quê? Porque ela quer que o super-homem saiba que ela sabe quem ele é. Voltamos pro Clark, que saiu de uma neve e foi para outra neve com a nave espacial dele. E ele começa a ver as pessoas mortas e daí de repente aparece quem? Jor-El. Jor-El aparece em formato de consciência. E os poderes dele são confusos e as informações que ele tem às vezes não fazem sentido. Mas ele decide contar tudo pro Kal-El. Tudo. Fala: seu nome é Kal-El, eu sou seu pai, o Jor-El, nós somos da Casa dos Elos, deixa eu mostrar o que aconteceu. E daí ele fala que Krypton teve muitos anos de sucesso, tanta prosperidade que eles decidiram pagar de colonizador. Fizeram várias navezinhas, foram para planetas. Essas navezinhas tem, junto com elas, uma escavadeira espacial que é super legal, porque você põe ela na Terra, ela mistura tudo e consegue transformar qualquer planeta na atmosfera kryptoniana. Massa, essa informação é importante, guardem ela. E ao mesmo tempo que ele fala que eles têm uma máquina capaz de terraplanar qualquer planeta e transformar ele na atmosfera kryptoniana, ele fala que o planeta deles morreu por causa de extração excessiva de materiais. Eles têm a tecnologia de terraplanar planetas. E eles não tiveram a capacidade de cuidar do próprio planeta, de falar: tá meio fundo esse buraco que a gente tá cavando. Incoerente. Bastante incoerente. Eles terem a tecnologia, eles realmente poderiam ter fugido para vários planetas, porque tem várias retroescavaderas espaciais que terraplanam, mas eles optaram por ficar lá mesmo. Mas antes de Krypton entrar em extinção, o Conselho decidiu que eles iam fazer uma procriação artificial. Então não ia ter mais filhos nascidos paridos, iam ser só filhos nascidos tipo Matrix, porque daí eles conseguiam adaptar a criança para as necessidades do planeta. Então se tipo a gente precisasse, daqui 30 anos não vai ter muito arquiteto, beleza, então vamos parir uns bebê, casulo deles, uns bebê que têm predisposição a ser bons arquitetos, e a gente bota eles na escola de arquitetura e dá. E assim nosso planeta vai ter sempre as pessoas certas. E Jor-El, que veio desse mesmo regime, que não era para ter esse controle, começa a pensar: nossas crianças meio que não têm livre-arbítrio, a gente podia resolver isso transando. O que você acha, minha esposa? Ela fala: bora fazer um filho. E daí eles fazem Kal-El. Kal-El é a criança que nasceu de parto. É a criança que nasceu naturalmente. Ela é o símbolo da esperança, até porque esse é o rolê deles, né? Esperança. Aí ele pergunta pro pai por que eles não vieram com eles na nave, né? Tipo: pai, se você sabia um tempo que ia morrer a Terra, né? Porque quando ele tava lá no conselho, ele tava falando que em algum momento ia destruir. Fazia tempo que ele sabia disso. Então dava tempo de fazer uma navezona, botar a família toda e todo mundo. E ele dá essa desculpa maravilhosa. Ele fala assim: não, nós somos frutos do regime antigo de Krypton. Nós traríamos o mal de Krypton aonde a gente fosse. E então você tinha que vir sozinho, porque é melhor que a gente morra no planeta em extinção do que você tenha uma vida com pai e mãe, né? É muito mais seguro atirar um bebê no espaço do que ir com o bebê. Ai, que desculpa burra. E fora que ele não explica por que ele não pegou a consciência da mãe e botou no pendrive também, né? Porque ele poderia ter feito isso. Porque foi tipo 1 segundo, assim. Ele fez uns botãozinhos, fez um negócio assim e consciência foi 30 segundos. Ele poderia ter colocado a mãe também. Ele não colocou, por quê? Por negligência. Mas tá. Depois de toda essa conversa, ele fala: filho, você vai ser o melhor de todos os mundos. Você vem pra trazer esperança pro planeta Terra. E daí, nessa hora, a música toca e abre o uniforme do super-homem. Esse uniforme, ele tem 2 informações muito, muito importantes que eu soube enquanto tava pesquisando esse filme. A primeira é que dá pra você saber o quanto o Zack Snyder gosta do super-homem quando ele explica na entrevista que ele teve certeza que o Henry Cavill era o melhor ator para fazer o super-homem, porque quando ele entrou na sala com o uniforme, ninguém riu da cara dele. Todo mundo olhou pra ele sério. Tinham que ter mais nerds aí, porque se fosse eu ia falar tipo: super-homem diferente quem fosse, eu ia ficar empolgado. E a segunda e mais
danosa informação. Gente, isso eu peguei do IMDb. Quem falou isso foi o David S. Goyer, que é o roteirista principal do filme. Ele falou que a roupa do super-homem, ela é a roupa de baixo da armadura, porque sempre teve aquela ideia de parecer que o super-homem tá usando a cueca por cima da calça, então ia ser uma coisa legal se a roupa, na verdade, fosse a roupa de baixo. O que o super-homem tá usando e voando pela Terra? Ele tá usando o equivalente kryptoniano de cirolas. Agora, você vê aquele homem voando nesse filme inteiro e você sabe que ele tá usando cirolas espaciais. Que raio de informação é essa? Ele tá usando isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele tá andando pelo planeta Terra de cirola. Ele não sabe disso, o Clark. O pai dele não conta isso pra ele. O pai dele só fala que ele vai ser símbolo da esperança, mas ele não conta que ele tá saindo por aí de cueca, só de cueca. Ele deixa o Piá se foder sozinho no planeta Terra, falando, é roupa típica. Não é, é cirola. Super-Homem agora tá com a roupinha debaixo dele e ele vai aprender a voar enquanto ele pensa sobre as coisas de coach que o pai dele falou. E Lois não desiste, ela consegue chegar em Pequenópolis, Smallville, falar com a mãe, Marta, para que o super-homem escute ela falando com a mãe e vá atrás dela. Ela tá pensando dramaticamente na frente do túmulo do pai do super-homem. Eles fazem muito isso de pensar dramaticamente na frente do túmulo do Jonathan Kent. E o super-homem aparece e ela fala, eu sabia que você ia aparecer se eu me metesse com a tua família. Ardiloso, achei válido. E daí ele começa a explicar o que tá acontecendo, mas uma coisa que me incomoda é que ele desce voando, né? De boné. Você viu ele voando? Como é que o boné tá na cabeça dele? O boné ia voar? Por que ele tá de boné? Segurando o boné assim? Ou ele colocou o boné no bolso e vestiu quando ele tava, tipo, planando em direção à terra, daí ele pegou o boné e pôs. Porque não tem como ele voar com aquele boné. O boné vai cair. E daí ele explica todo o rolê dele. O pai dele falou que não era pra ele se revelar porque todo mundo ia ficar com medo. E daí a gente tem o flashback da morte mais burra de todo o Snyderverse. Eu tenho raiva dessa morte. Porque a família toda tá no carro e o adolescentezinho Clark começa a falar coisas de adolescente, falando, você nem é meu pai, você só é um cara que me achou no meio do mato. E daí o pai começa a fazer um discurso de quem vai morrer daqui a pouco. Nós fazemos o melhor por você, filho, não se esqueça que a gente lutou por você, sabe? Tipo, bem pra criar peso na consciência. Enquanto eles estão tendo essa discussão, um tornado aparece, do além. Ele sai do carro pra fugir, Clark pega a mãe dele e vai embora, e o pai dele fica lá ajudando as pessoas a serem salvas. O senhor idoso ficou lá ajudando, enquanto o homem invencível foi lá segurar a mãe. Daí eles veem que o cachorro ficou preso no carro, e ao invés do Clark ir, o pai dele fala, não, você tem que esconder o seu segredo. E ele vai ajudar o cachorro. Daí, o tornado vem no Papá Kent, no Jonathan Kent, e o Clark vai salvar ele. E daí ele faz assim. E nessa hora o Clark entende que ele tem que deixar o pai dele morrer, e o pai dele entende que ele tem que morrer. Não tem. Matasse ele de infarto. É pior do que fazer o homem superpoderoso olhar o próprio pai morrer, que falou, não, me salva, é minha hora. É minha hora. Você tem que ficar escondido. Ai, que morte burra. Morte burra. E fora que, talvez nem seja uma morte, porque acompanhe meu raciocínio comigo. Em qual estado fica Smallville? Kansas. Quem mais sofreu com um tornado em Kansas? Dorothy. E se você prestar atenção, o Jonathan, ele não morre, ele desaparece no tornado. Eu acho que o Jonathan tá em Oz. E ele tá correndo nos matos lá. Eu acho que ele tá em Oz. Mas enfim, a Lois acredita pra caralho nessa história e desiste do artigo. E daí quando ela desiste, o chefe dela fala, mas por que você tá desistindo? Não é normal você desistir, é estranho você desistir, por que você tá desistindo? Enquanto a Lois tá super discutindo com o chefe dela do Planeta Diário, o Clark chega em casa também, de outra maneira, pra falar com a mãe dele. Fala, mamãe, eu encontrei os meus pais. Então esse homem, em silêncio, sem fazer uma pergunta pra ninguém, vira marinheiro, e daí ele vira garçom. E quando ele está sendo garçom, ele escuta 3 pessoas desconhecidas falando sobre essa base militar. E daí, por causa disso, ele vai pra base militar que tem uma nave espacial. Isso era ele procurando a família dele. No outro filme do Batman vs Superman, eu reclamo das habilidades dele como jornalista, mas contou com a sorte. Ele, por sorte, ouviu 3 pessoas falando sobre isso. Enquanto ele tá lá conversando com a mãe, uma navona cai no planeta Terra. Essa navona é o que? A navona do Zod. Lembra do Zod que queria dar o golpe de estado? Então o Zod aparece. O Zod aparece e manda uma mensagem pra todas as telas do planeta Terra, que é uma mensagem que não é boa. A primeira coisa que ele fala, vocês não estão sozinhos. Não precisava ter falado isso, coisa estranha. E daí ele explica que ele é kryptoniano e tem um kryptoniano na Terra. E eles querem esse kryptoniano pra eles, senão eles vão destruir o planeta. Achem o kryptoniano. O kryptoniano tá assistindo, tomando uma Budweiser, por causa do patrocínio, e ele fica cabreiro. Vocês lembram que ele tem a consciência do pai dele numa nave espacial no meio da neve, né? Que sabe tudo sobre os Zod. O que ele faz? Ele vai na igreja. Ele vai na igreja falar com o padre. E daí pro padre, ele fala, então, você viu a notícia? Então, sou eu. Eu sou um kryptoniano. E eu tenho que ir lá
falar com a Navona. Será que eu faço isso? E daí o padre começa a dar conselhos profundos, importantes pra ele. E o padre vai ser uma das muitas pessoas nesse filme que tem uma relação de muita coragem em relação a um contato imediato de primeiro grau com o alienígena. Tipo, ele fala, eu sou o ET que eles estão procurando, da nave que avisou todo mundo. E o padre tá assim, mas é assim que funciona a fé, né? A gente pula. Ele não fala, tipo, o quê? Ele não fala, hã? Ele não arregala o olho, ele não fica assustado. É como se fosse, tipo, o quarto kryptoniano que tá vindo se confessar com ele. Ele não tem nenhum tipo de medo, receio ou dúvida. Mas ele dá o conselho certo pro super-homem. E daí ele decide se integrar ao exército. Aquele cara do blog sensacionalista que vazou a matéria da Lois, então, ele fala na TV que a Lois sabe de tudo. O exército vai lá sequestrar ela. Por que ele vai sequestrar ela? Eles precisam que ela apareça no filme. Então, a partir de agora, vão ter vários momentos que é pra ela estar lá. Ela tem utilidade? Não. O filme aconteceria igual se ela não estivesse lá? Sim. Mas se ela vai estar lá. Então, ela tá no exército, Super-Homem aparece voando, planando, assim, que eu acho bem bonita aquela cena. E ele fala que ele super vai se entregar, mas não é pra fazer nada com a Lois. Ele fala, top. Eles algemam ele entra, e daí ele vai ter uma conversa com a Lois. Por que a Lois que tá entrevistando ele? Não sei, porque faria muito mais sentido um membro do exército perguntar pra ele o que tá acontecendo. Mas não, eles deixam a Lois conversando com ele. E os dois começam a flertar forte. Ela tá tipo assim, ai, e esse S aí? Esse S aí é pra quê? É um S grande? Ele fala, não, é um S. É o símbolo da casa dos elos, significa esperança. Esse é meu rolê, esperança. Daí ela fala, massa, top. E daí ele aproveita esse momento pra assustar o exército americano, falando, olha, gente, eu sei que vocês estão tudo cagados, eu sei que tem um monte de arma aí, mas não vai adiantar. Eu sei que vocês querem me controlar, mas vocês não conseguem. Lutem! Vocês vão fazer o quê? Atirar em mim? Não tem o que fazer. É bem do bem, assim, bem símbolo da esperança da parte dele. Navona do Zod chega, bota o Clark pra dentro e do absoluto nada ele fala, leva a Lois também, porque não tem motivo. Ela não tem nenhuma função a não ser usada pela história no decorrer do filme. Mas o que eles vão fazer com ela, não tem o que fazer com ela. Eles só levaram ela porque sim. Subindo lá, Super-Homem começa a passar mal porque a nave segue a atmosfera de Krypton e ele não sabe lidar com isso. E o Zod fala que você é fraco porque você não se acostumou com a atmosfera. Então ele sabe que o Super-Homem é forte e poderoso no planeta Terra. Mas mesmo assim, até o final do filme, eles decidem usar aquele máscara de oxigênio kryptoniano. E o Super-Homem fica tão fraco que ele desmaia. Por que ele desmaia? Porque ele precisa se unir ao Zod em alucinação para eles conversarem. É isso, é uma alucinação. E daí o Zod explica que ele ficou preso na Zona Fantasma, mas daí quando o planeta explodiu, eles meio que se libertaram, eles fizeram uma gambiarra na máquina, eles foram em todos os planetas visitar os colonizadores do passado, tava todo mundo morto, até que o Clark resolveu ir na Navona, e essa Navona avisou as outras naves, e por isso eles estão na Terra. Então a culpa é dele. E que o objetivo dele, como defensor de Krypton, é fundar uma nova Krypton aqui. Ele só precisa do Codex para poder reiniciar do zero. E daí ele explica que vai morrer todo mundo, vai morrer toda a humanidade. Ele fala, não, mas meus humanos. Ele fala, pois é, morre todo mundo. E daí ele é dramaticamente afogado por um monte de crânios, assim, pra ficar poético. A alucinação acaba, corta pra Lois. O Super-Homem secretamente deu o pendrive espacial pra Lois, como se ela soubesse o que ia fazer com aquela bosta. Mas ainda bem que onde eles prenderam ela tinha um USB espacial pra ela enfiar o pendrive espacial, e quem aparece? Jor-El aparece. Jor-El não apenas aparece, mas ele sabe quem é a Lois. Jor-El tem acesso à internet? Por que ele sabe sobre a Lois? Como que ele sabe sobre a Lois? Ele não apenas sabe sobre a Lois, mas ele sabe tudo de todo mundo, assim, ele tá lá vendo tudo, enquanto consciência. E ele fala assim pra ela, eu sei como destruir o Zod, eu vou te ensinar, e daí você conta pro Super-Homem. Sendo que ele é um fantasmão, ele poderia se manifestar, ou ele podia encontrar o Super-Homem em alucinação também, eu não sei como é que aquela alucinação funciona. Mas ele conta pra ela como é que destrói, ajuda ela a fugir, e o plano de fuga dele envolve jogar ela numa nave de fuga que não aguenta com ela. Então ela tá, tipo, indo pra Terra morrendo. Ela tá pegando fogo, ela tá girando. E daí ele fala, Super-Homem, vai lá salvar ela. Salva todo mundo. E daí ele pergunta, pai, e o Codex? É real o rolê do Codex? Ele, sim, você está aqui para ser a união dos dois mundos, filho. Você pode salvar a gente e ela e a Terra. Vai salvar ela. Daí ela tá lá caindo em atmosfera. Caindo. Outro momento que a Lois teria morrido. Mortíssima. Morta. Falecida. Carbonizada. Mas tá, Super-Homem salva. E, incrivelmente, a nave, que poderia cair em qualquer parte do planeta, cai aonde? Pequenópolis. Olha que prático, que útil. Caiu lá. Os dois se abraçam por um tempo, os dois têm essa coisa de pré-morte, daí isso dá um tesão neles, assim, eles têm uns tesão estranhos. E o Super-Homem sai correndo pra salvar a mãe dele. E daí começa a desgraceira. Por quê? Como que ele salva a própria mãe? Ele pega um dos
kryptonianos do mal e empurra ele em direção a 3 silos de grãos, assim, até explodir um posto de gasolina. Ele não olha pro lado. Ele não tenta saber se são outros humanos. E a partir desse momento do filme, Super-Homem vai esquecer que ele tá lá pra proteger o planeta Terra. Porque ele vai matar tanta gente e não olhar pro lado. Na verdade, ele salva um único funcionário do exército e ele fala pras pessoas que já estão correndo, achem abrigo. Assim, bem infeliz. Assim, achem abrigo, fiquem longe, perigoso. Enfim. E a partir de agora é só morte, dor, desilusão, assassinato por todas as partes. Ele não tem empatia com nenhum ser humano. Ele só vai matando. Daí tem uma outra kryptoniana com nome de 3 letras que eu esqueci agora. Como eu falei, esse filme ele tem que mostrar como o exército é top. Então o general do exército entra numa literal briga de faca com ela. Cada um pega uma faca. E ele sai vivo. Sai vivo dessa briga de faca com uma mulher que tá com uma armadura de 2 metros de altura. Zod, eles meio que explodem o escudo de proteção do Zod e todo mundo volta pra nave por um tempo pra poder se recuperar e tal. Enquanto isso, o Super-Homem sela os laços de amizade com o exército, porque eles não tentam matar o Super-Homem não tenta matar eles fazem um... E daí no pôr do sol, o general fala, esse homem não é nosso inimigo. E ele fala, top, que bom que você acha isso. Não faria a menor diferença na minha vida. Ele vai voando pra ver se a mãe dele tá viva. A mãe dele tá viva, pegando os álbuns de fotografia de família dela enquanto a casa está destruída. Enquanto ele tá conversando com a mãe dele, a Lois aparece de carro. Porque ela tá em todos os lugares, ela é bem onipresente. Ela fala, eu sei como destruir os Zod. Porque eu preciso fazer alguma coisa nesse filme. Senão, eu não apareço mais. E daí ela conta pra ele o que o pai dele contou pra ela. Que dá pra usar a navezinha que ele veio pra Terra como... A navezinha destrói a navezona. É isso. E daí eles fazem o quê? Eles levam a navezinha para a base do exército para que todos juntos, igualmente, participem de proteger o planeta Terra. Super-Homem chega e nessa hora a gente vê que ele não tem aquela coisa de atuação, porque ele chega sério falando coisas sobre física quântica e ele não parece que sabe do que está falando. E ele entra numa roda entre soldados e todo mundo e eles começam a discutir sobre isso e todos eles aparentemente têm um conhecimento muito avançado de astronomia, de física, de buracos negros, porque esse é o plano deles, fazer um buraco negro e a nave pra dentro. Top, eles entendem de tudo, todos juntos, em pé de igualdade. O exército, o Super-Homem, e eles fazem um plano. Beleza. Então lá, tá tudo planejado, na mesma hora começam as retroescavadeiras do inferno, do espaço, começam a terraplanar a Terra. E ao mesmo tempo, a gente descobre que o pai, Kal-El, o Jor-El, ele dissolveu o Codex, que a gente é uma coisa que a gente não sabe exatamente como funciona, no bebezinho. O DNA de Krypton está no Clark. Como? Dentro. Bem dentro. Quão dentro? Bastante dentro. O Zod pergunta, ele precisa estar vivo pra gente retirar o DNA? Daí fala, não. Daí fala, top. Então a gente mata ele e tira o DNA. Mas esse não era o plano inicial, né? Qual era o plano inicial do Jor-El? Como que o Super-Homem ia tirar o Codex dele mesmo? Como que extrai aquilo dele? O objetivo não era acabar com o regime onde as pessoas não tinham livre-arbítrio? Por que que ele ia colocar o grande registro de DNA de Krypton, que tem a história da gestação artificial, dentro do Clark? O que ele vai fazer com isso, já que não é pra ninguém nascer predestinado? E como que ele vai tirar isso dentro dele? E o que ele vai tirar de dentro dele? É uma luz? É parte do sangue? Tá em todo ele? Se ele tirar, tipo, o Codex do pé, vai valer pra todo mundo? Ou ele tem que tirar do corpo todo? E depois que você tira o Codex, como que vira criança? Porque eles têm aquela arvorezinha de crescer bebê, sabe? A gente passa tanto tempo em câmera lenta vendo o Super-Homem fazendo alguma coisa. Eles passam tanto tempo explicando coisa que não precisava. Doía explicar qual que é do Codex e como que o Super-Homem vai, o que ele vai fazer com aquilo dentro dele. E isso poderia ter sido lembrado em alguma vez nos próximos filmes do MCU, já que isso nunca mais é falado. Dentro dele tem o DNA de toda uma nação alienígena. Por que isso tá lá, gente? Isso não tem sentido. Mas tá, voltei. O Jor-El aparece em Fantasmão, começa a conversar com o Zod, e daí os dois começam a falar, e daí o Zod fala que ele já tá dando um jeito de colocar um vírus pra consciência morrer, que ele vai matar o Super-Homem e tirar todo o Codex do corpo gelado dele. A gente não sabe o que isso significa. Enquanto isso, o Super-Homem tá usando de poder pra destruir a retroescavadeira, ele vai por cima, assim, explode. O exército americano tá com a navezinha que ele veio quando era pequena pra poder colocar na navezona. Tá acontecendo todo um plano e a Lois está dentro do avião militar ajudando. Essa jornalista tá lá. Lembra que no filme do Zack Snyder eu falei que a Lois, eu gosto daquela Lois porque ela não se mete em boca de fumo pra ser salva? Nesse, ela tá num porta-aviões
do exército com a porta aberta, ela quase cai pra baixo de novo, ajudando o exército. Daí o que acontece? O pendrive não entra. Falei que era importante, o pendrive não entra porque a nave tá torta. A navezinha tá torta. Aí eles endireitam a nave, o pendrive entra. Mas daí eles não apertam até o final, tem que apertar até o final. E é todo um drama em relação à posição do pendrive espacial no USB espacial. Sim. Mas dá certo, dá boa, a nave vai. O Zod fala, se você destruir essa nave, Krypton vai estar destruída pra sempre. Super-Homem, com toda a empatia dele, fala, foda-se. O que você quer que eu faça? Vocês querem? Foda-se. Foda-se. Então, fodeu. Não tem mais como ter segunda Krypton. Não tem como terraplanar o planeta Terra. Tem nada. E Metrópolis está praticamente destruída. Tem mais nada. Tá todo mundo fudido, todo mundo morrendo, chão caindo, prédios. Não tem ninguém. O que acontece? Lois cai do avião. Prata morta de novo, porque tá tendo uma chuva de detrito, assim, era pra estar morta, mas o Super-Homem salva ela a tempo de novo e, novamente, pré-morte dá um tesão nos dois e eles se beijam apaixonadamente enquanto Metrópolis está completamente destruída, com os prédios caindo, como o mensageiro da esperança da Casa dos Elos faria. Então eles se beijam e olham para os prédios caindo. O que acontece? Zod chega e ele fala, meu único propósito de vida era manter Krypton viva. Agora não tem como manter Krypton viva, então vai morrer todo mundo. Eu vou matar todo mundo desse planeta que você ama até você me matar. E daí ele percebe que a Terra deixa ele poderoso. Mas ele já sabia disso, eu não sei porque agora ele tá mais... E ele aprende muito rápido porque, segundo ele foi criado para ser um soldado. O que ele faz? Ele tira a armadura dele, fica de cirola também. Agora os dois são de cirola. E os dois podem livremente continuar destruindo. Então, a partir de agora, eles vão olhando e vendo o prédio que ainda tá inteiro pra derrubar. Vão matando, assim. Vão destruindo, puxa prédio, tira prédio. Zack Snyder falou que, em média, 5.000 pessoas morreram nessa festinha deles. Até que os dois chegam num museu e daí o Zod usa a visão de raio laser dele pra matar uma família que tá encurralada. E ele fala, você não ama tantos terráqueos? Pois é, você vai ver todos eles morrendo. E nessa hora, o Super-Homem tem a decisão executiva de assassinar Zod. E daí tem as discussões, né? Porque o jeito que ele matou o Zod foi meio psicopático, assim, né? Porque ele quebrou o pescoço do Zod. E se ele tem a força pra quebrar o pescoço do Zod, ele poderia só virar a cabeça do Zod pra lá. Porque, né, lembra? Mensageiro da Esperança, S da Casa dos Elos. Então. Mas ele mata bem matado, assim, bastante matado. E daí depois ele chora. Mas sabe o que ele poderia ter feito também? Porque a mão dele é, tipo, super poderosa, né? Então, ele tá lá com o raio, ele podia ter feito isso aqui, ó. E dava tempo das pessoas correrem. Existiam tantas coisas que ele poderia ter feito, ao invés de friamente quebrar o pescoço do Zod. E ele morreu muito fácil, já que agora ele tem os poderes do Sol Amarelo. Mas tá morto. Superman dá um grande grito de desespero, porque ele matou o Zod e não toda a Metrópolis. A Lois se manifesta de novo atrás dele, né? Porque, meu Deus, como ela aparece atrás dele. E daí ela abraça ele com carinho e corta pro futuro. Tá tudo bem agora. Não mostra o que fizeram depois. Corta pro futuro. No futuro, Clark tá destruindo um satélite americano, porque eles estão usando ele para tentar localizar aonde o Super-Homem mora. E daí ele explica pro exército que ninguém pode controlar ele, ninguém vai seguir ele, e que ele vai ajudar a Terra, mas vai ser do jeito dele. E daí ele fala, massa, os dois falam, massa, aliste já ao exército americano. E ele voa em direção ao futuro. Ele voa até a tumba do Jonathan de novo, que é um ótimo ponto de conversa, pra falar pra mãe dele que agora ele entende o propósito dele. O propósito dele é salvar algumas pessoas em específico e que ele arranjou um emprego num lugar onde ele pode estar sempre de olho nas notícias. E a gente vê ele chegando no Planeta Diário, aonde ele não está nem um pouco disfarçado. Ele é exatamente ele mesmo, sem nenhuma mudança de personalidade, caráter, ele tá igual. Ele não tem a personalidade do Clark, porque eu acho que naquele período ele não tinha a habilidade de ter duas personalidades diferentes de maneira de atuação. E o filme acaba. Ai, que filme comprido, que filme comprido. O pior é que a história não tem lógica, as coisas não se unem. Mas uma coisa legal, porque fazia muito tempo que eu não via esse filme, né? Muito tempo que eu não via esse filme. Inclusive, eu não tinha visto ele fazia muito tempo quando eu fiz o vídeo do Batman vs Superman. Primeira coisa, o filme do Batman vs Superman começar logo depois da destruição de Metrópolis fica foda. É uma ideia boa. É uma ideia bem boa. Que eles fizeram mal feito, mas é uma ideia boa. E o Batman não precisava fazer todo aquele circo. Por quê? Porque tudo que o Super-Homem fez tá gravado, tem câmera em todo lugar. Dá pra ver na gravação ele vendo uma escola cheia de criança e ele explodindo a escola porque o Zod tinha como provar que esse homem destruiu metade do planeta Terra. O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter feito todo aquele circo todo e falar, e um julgamento e falar, então, Krypton mandou o Super-Homem pra cá. Porque ele veio pra cá, Zod veio pra cá também. E toda essa destruição aconteceu porque Krypton mandou o Super-Homem pra cá. Eu acredito que Krypton, mesmo falecida, teria cometido um ato de terrorismo contra o planeta Terra. Então, eu acho que o Super-Homem
é uma ameaça ao planeta Terra, já que a gente viu ele matando pessoas, e ele veio de um planeta que causou destruição pra gente. E eu apoio que a gente leve ele pro exílio e ele seja expulso do planeta Terra. Sim, porque argumento ele tem. Dá pra ver esse homem matando todo que ele via pela frente, sem olhar pro lado, sem tentar salvar ninguém, sabe? O Batman tava certo. O problema é que ele fez um circo no outro filme. Mas se ele falasse o que aconteceu no primeiro filme, todo mundo ia concordar com ele. Mas é isso, gente. Vocês lembram de Homem de Aço? Vocês gostam de Homem de Aço? Conta pra mim nos comentários. E se você gosta, me conta o que você gosta. Eu quero saber coisas específicas. E não vale falar Henry Cavill. Tá, vale. Pode falar que é por causa dele. Ele é bem bonitão. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Vai que um dia sai o filme do Flash. Dá uma olhada na minha descrição, tem grupo no Telegram, tem formulário de indicação de filmes, tem a nossa lojinha com os botões novos e tem a nossa planilha de fornecedores do canal. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.